Acho que era difícil. Ok. Então, como eu ia dizendo, obrigada, Helena, pela apresentação carinhosa. E a gente, como dupla terapêutica, dupla de amigas, a gente tem sempre muita história para contar. E a primeira coisa que nós pensamos em abrir essa conversa foi comentando assim, o que nos inspirou a fazer isso, né? E quando a Helena nos ligou, falou, olha, a gente tem uma coisa para comentar. Como quase todo ritual familiar, eu e Vera temos um ritual a todo ano de se encontrar. Eu, ela e mais uma colega pedagoga. A gente se encontra e passa 3, 5 dias, conforme dá, sozinhas, sem marido, sem filho, sem nada, a conversar sobre a vida, a celebrar a vida. E a gente fez esse ano, cada hora faz um lugar, mas esse ano foi no meu sítio, aqui em Santo Antônio de Posse. E aí eu cheguei e falei, gente, eu assisti, vamos assistir, porque é maravilhoso. E foi aí que nós fomos, então, assistir as 3, celebrando, né, esse ritual, e ficamos mais. Eu já tinha assistido uma vez, rapidinho, com meu marido, e aí assistimos juntas de novo, e aquilo foi, assim, de uma riqueza, de uma profundidade, mexeu com todas nós, né? Com a nossa família, com a nossa amizade, com os rituais, e com tantas experiências que a gente teve de lidar com famílias desde sempre, né? Essa família, em casa com o Gil, é uma família, né, plural, né? É uma família que traz, assim, tantas diversidades, tantos assuntos, que a Vera listou no mínimo 10. A gente não vai conseguir falar os 10 sozinhas, mas nós tenho certeza que todos nós teríamos muita coisa, né? E eu acho que é a partir dessa família plural e desses temas que a Vera também levantou, que a gente foi levantando e listando a partir das nossas conversas, que a gente vai abrir essa conversa um pouquinho de algumas coisas, mas e aí a gente vai abrindo para vocês, e se vocês se sentirem convidadas a interromper, não precisa esperar a gente terminar, entrem juntas, porque eu acho que ele, como alguém já disse aqui, né, ele é uma série e uma família muito diversa que nos toca e que, com certeza, todos vocês fizeram, né, algumas conexões com a família de vocês e com esse Brasil, né? Então, de fato, Tuti, foi um momento especial mesmo, porque eu adoro ver séries, filmes e ler livros sobre família. Sempre gostei, desde pequena, de ler as histórias, as sagas das famílias, né? Depois, na adolescência, a mesma coisa. A saga da família, não sei o quê, os Buddenbrooks, que era uma coisa desse tamanho, e eu ia lendo uma paciência, imagine, hoje eu nem consigo ler um livro daquele, mas todo livro que conta história da família, de famílias, eu adoro. Então, quando a Tuti fez esse convite, eu falei, não, mas é para já, porque eu já vi o trailer, já estou louca para ver, vamos assistir. Eu sei que depois de assistir a gente assistiu de novo, né? Vamos ver esse capítulo de novo, porque tem uma coisa lá, aquele momento que ele falou aquela frase, eu quero lembrar daquela frase. Então, eu acho que vocês que assistiram também devem ter tido esses momentos, né, como a gente teve, tão animador, assim, motivador, né? E agora, tem uma coisa que eu queria destacar, a Tuti falou dos 10 temas, né? Eu vou só repetir, assim, quando ela fez esse convite, eu pensei assim, bom, tem tantos temas que a gente pode escolher, qual deles que nós vamos fazer uma lista aqui do que a gente viu, para a gente poder pensar da onde a gente vai partir, né, para fazer um comentário.
certamente não faremos de todos os temas, mas a gente, assim, que escreve, pode olhar melhor e escolher. Aí eu fui fazendo, junto com ela, família plural, genograma como recurso do trabalho com os terapeutas familiares e com as famílias, né? Porque o genograma também a gente fez na formação de terapia familiar, fizemos o FOT, que a Tuti depois pode falar, que ela hoje ela faz uma participação no diálogo aberto. E outro tema, a transgeracionalidade, a diferenciação de si mesmo na nossa família de origem, identidade, né? Origem, contexto cultural, social, raça, narrativas, gênero, religião, dentro só de identidade. Protagonismo das mulheres, talentos, né? O Gil, maestro na música e na família, né? Se vocês puderam bem observar, que ele é maestro o tempo todo. Afetividade, os valores e a ética, né? Então, mas eu falei assim, nossa, é muita coisa, então vou escolher uma coisa, um tema, para começar, e vocês depois vão ampliando com as observações de vocês. Eu escolhi o genograma como recurso porque nós somos terapeutas familiares, né? E todos nós, em algum momento da formação, trabalhamos com genograma, né? E o ano passado, a Helena me convidou a fazer um comentário na revista NPS, que é publicada por nós, do NOS, sobre um artigo. E eu escolhi um artigo que fala sobre, não especialmente dos genogramas, mas fala de Mohan Bowen, que consolidou os conceitos sobre a terapia familiar sistêmica, conceitos específicos, mas muito importantes, né? E esse artigo, até para quem quiser ler depois, que é muito interessante, foi escrito pela Ana Flávia Nascimento Otto e Maria Alexina Ribeiro. Ele está publicado no número 70 da NPS. O nome é sobre fundamentos epistemológicos da teoria de Mohan Bowen. E aí eu fiz um comentário na sessão Ecos, falando um pouco sobre o impacto que o Mohan Bowen teve na minha vida, né? Porque o primeiro genograma que eu fiz no ITF ainda, que eu fiz, não, que fiz, eu fiz, a minha mestra era Thay Castilho, né? Pronto, eu contei, agora vocês já sabem quantos anos se passaram. Caiu meu papel aqui no chão. Mas, então, esse genograma que eu fiz na formação como terapeuta de família foi muito emocionante. Eu nunca tinha feito um genograma na vida. E foi muito lindo. Eu tenho ele gravado ainda em VHS, mas preciso mudar para ver se eu consigo ver depois, porque depois não vi mais. E fiz um outro FOT, no FOT da formação do diálogo aberto. Foi em 2020 ou 2021, não me lembro, que foi muito emocionante também, mas foi bastante diferente. Olha que coisa curiosa, né? A gente pensa que vai fazer um genograma, ele vai ser sempre igual? Não. Em diferentes momentos da vida, a gente pode fazer um outro genograma. E aí a gente vai descobrir outras coisas novas. Então, eu quis destacar desse filme que a gente assistiu, o papel do genograma nessa família. Porque, não sei se vocês viram, eu li numa reportagem sobre a série
que foi a TV Globo que fez o genograma e deu de presente para o Gil, porque ele fez 79 anos na série, né? Mas ele fez 80 anos esse ano. E esse genograma é da família dele, com as 3 esposas que ele teve, os 8 filhos, 12 netos e uma bisneta. Esse genograma, Tuti, você pode compartilhar com a gente na tela? Está fácil para você? Tá. Então, tá. Deu para ver? Deu. Vamos aumentar ele um pouquinho? Não vai dar muito. Põe no Aqui. zoom aí. Isso. Pode aumentar bastante, a gente vai vendo por partes. Isso. Vocês estão Assim. vendo aqui o Gil, as 3 esposas que ele teve. Primeiro a Belina, ele era jovem ainda, teve 2 filhos, que é a Nara e a Marília. E depois, a Nara, vamos continuar nas esposas? Não, vamos aqui então. A Nara e a Marília teve o João. E aí vocês estão vendo aqui, no João e na Nara, tem uma notazinha aqui, tá vendo? Marcando que eles são também da música, né? Vamos voltar aqui para cima, Tuti? Vamos falar da Drão. A Sandra é a segunda esposa, aquela da música Drão. Drão, não pense na separação. É linda essa música, né? E aqui temos o Pedro, a Preta, Gil e a Maria. Maria, né? Não tô vendo. Aqui. Então, a Preta é mãe do Francisco, que é pai da Sol de Maria, né? Então, vocês veem aqui nessa sequência, olha, o Pedro e a Preta e o Francisco são tios, né? E sobrinha e irmãos, todos músicos. E a última esposa atual, Flora Gil, que tem o Bem, a Bela e o José, sendo que o Bem e o José são músicos. A Bela é a Bela Gil, que tem chefe de cozinha, e num depoimento que ela faz, num pequeno curtinha que eles fizeram sobre o trabalho da Turnê, ela faz um depoimento. Ela, a família do Gil e da Flora, com esses 3 filhos, né, que aparecem nesse documentáriozinho pequeno, eles falam que, para fazer, né, na ocasião da turnê desse programa que eles fizeram, a série, a TV Globo deu para eles o genograma, fez o genograma, e eles fizeram teste de DNA. O teste de DNA mostrou o quanto miscigenada é essa família, a do Gil, com a Flora, especialmente, né, nesse caso. E aí eles mostraram assim que o tanto de África, de Europa e de outras localidades por eles inimagináveis, né? Por exemplo, o Gil tem uma parte do DNA na Irlanda. Então, eles ficaram muito impactados com todas essas descobertas de como a família é miscigenada e como ela é plural. Por isso que eu achei interessante colocar uma família plural, porque tem muitas coisas diversas aí que deu esse mix maravilhoso, né? São todos muito talentosos, né? Sendo que a Bela, ela não tem, a Flora Gil é de ascendência europeia, da Itália, e ela, no DNA dela, não aparece
a Itália, mas aparece outros países da Europa. E então eles foram descobrindo isso e acharam muito curioso, né? E trouxeram esse genograma feito de fotos, sem os detalhamentos, né? E colocaram naquela parede que a gente viu no filme, que a Flora descortinou, e foi aquele encantamento das crianças, inclusive. Eu achei lindo aquilo, até porque ali é uma coisa é um genograma vivo, né? Que apesar das pessoas já terem ido, as pessoas estão ali, as fotos estão ali, e não tem nome, não tem nada, mas as crianças ficam lá perguntando quem é esse, os pais vão explicando. É algo que parece até um jogo, né? Que fica na casa, para todo mundo ver. Me deu vontade de fazer isso na minha casa. Então, eu achei muito bonito isso. O filme é comovente, né? Porque a gente vai vendo o tempo todo como o Gil ele tem uma afetividade, uma criatividade. Aqui eu vou falar todos os ares aqui, eu vou levar mais de 1 hora. Mas e não é à toa que essa família é tão talentosa e tão unida, né? O que a gente pode ver nesse genograma é que esses filhos, que são filhos de outras mulheres e foram criados em outros momentos, em outros contextos, conseguiram conviver 15 dias juntos nesse local, né? Trocar experiências, tocar juntos, com uma beleza de apresentação, aquela escolha das músicas que eles fizeram, né? Ultra comovente. Eu acho que esse trabalho, né, que aconteceu lá, no fundo, tem um pouco dos conceitos do Bowen ali. Quer dizer, o trabalho da diferenciação e o trabalho também do conhecimento do outro, dentro de um espaço de convivência que foi criado para esse encontro, né? Criado não especialmente, essa casa é a casa da família Gil, mas nem todo mundo está todo o tempo lá. Mas eles criaram esse espaço para criarem um laço especial para fazerem a apresentação na turnê. Porque na turnê estão todos, só não estão as pequenininhas, as gêmeas, né? A Nina e a Roma. Todos os outros, até o Sereno, que é o pequenininho, o menorzinho, está no palco tocando, né? E assim, numa harmonia, que é uma harmonia não só da música, mas é uma harmonia da família, né? Então, muita gente pode dizer assim, mas eles estavam filmando. Sim, mas eles fizeram um trabalho para isso, né? E aí eu fiquei convocada, né, pelo genograma. O genograma como instrumento. Voltei nessa ferramenta que a gente tem, que a gente nem usa tanto. Eu, particularmente, gosto de usar naqueles momentos em que a família não reconhece o outro como ele é, nem se enxerga de maneira suficiente a poder acolher aquele membro da família que está tendo dificuldades. O genograma ajuda a fazer essas coisas. Eu gosto de usar, de vez em quando, o genograma, dependendo da família, do momento, né? Então, eu quis trazer de novo o genograma, que é uma ferramenta hoje que não é nem tão usada. Quer dizer, hoje lá no Forte do Diálogo Aberto, já tive contato com 2 vezes o genograma voltou assim nesse momento que a gente está vivendo, esse curso que está sendo oferecido pelo NOUS, né, do Diálogo Aberto. As pessoas que estão em formação fazem o seu genograma e apresentam para os colegas. É uma coisa emocionante, né? O meu eu vejo de vez em quando, porque é bom lembrar.
E essa, né, Vera, conforme a gente... Acho que eu posso tirar, né, para a gente se ver todo mundo. Eu posso Pode tirar? sim. É que eu acho É, que todo é. mundo pode Eu ter. acho que... Isso não está no filme, mas está em reportagens da própria Globo. E o genograma foi uma das coisas que nos trouxe assim, gente, essa família é mais sistêmica do que nós, eles têm até um genograma de porta-retrato na parede. Eu e a Vera brincamos, ele é mais sistêmico do que nós, essa família, né? E uma das coisas que a gente tocou, que nos tocou muito, né, é que ele já começa. Alguém aqui disse que assistiu o primeiro capítulo várias vezes, e eu acho que ele é genial também. Eu também aposto, se eu tivesse que votar em um para assistir, assisto o primeiro, porque ele aparece com aquela família cantando parabéns, e ele diz algumas coisas que eu até anotei aqui, que para mim é aquilo que representa, né, essa questão do olhar, né, dessa visão que a gente tem da família. E ele fala, família é isso, uma sinfonia com arranjos, sons variados, dissonâncias, harmonias. Não tem fim. Família é interação permanente. Vivam todas as famílias do mundo. Gente, é uma ódio família, né? Eu me senti ali tão feliz, tão acarinhada, com o coração tão preenchido, que eu falei, gente, eu já era fã dele, depois desse parabéns dele, eu fiquei mais ainda, né? E acho também, a gente vai abrindo aí para vocês irem comentando, mas daquilo que a gente também pensa, né, como diferenciação, como legado, como visão mesmo da família e liberdade, né? Eu acho que tem essa coisa da ética, da liberdade dos valores que eles trazem, que eu fiquei encantada, né? Nas conversas paralelas com a filha, com a Preta, com a própria Flora, uma hora com a Bela, que ele fala, eles tinham uma discussão de como é que vai botar o sobrenome, né? Como é que vai botar o sobrenome? Vai acabar os Gil Moreira aqui, né? Vai acabar porque não sei quem não pôs, depois não pôs. E ele olha aquela discussão dos filhos de vários casamentos, conversando. Primeiro que eu já acho isso uma mágica, né? Tantos casamentos, tantas diferenças, tantas histórias para contar, e todos ali navegam numa conversa e num pertencimento que me deixou assim encantada. E ele fala, a família tem que ter licença poética de botar os nomes do jeito que quiserem, né? Então, isso me toca profundamente, né? E como no meu forte, né? E no forte que eu faço a facilitação e a coordenação do Diálogos Abertos, a gente ouve tantas histórias, né, dos alunos, das pessoas que estão fazendo a formação, né, de estar amarrado, de ter que repetir modelos, de ficar preso numa tradição, né, de um pai mais conservador. E eu achei isso maravilhoso quando ele fala, bota o nome que quiser, porque não é o sobrenome, se é Gil Moreira Gil, que vai, né, perder. Ele tem na família dele, né, esse coletivo e essa coisa que eu achei incrível quando ele fala isso, destaquei isso, e vou destacar só mais uma fala para terminar a minha e abrir para vocês, né, que eu achei que vocês estão muito quietinhos aí, mas, enfim, a gente vai chamar que a minha admiração toda por essas questões da identidade, né, que eles trazem, e da identidade que me conectou, é a questão mesmo da postura que ele tem em cada conversa dele, de falar de um pedaço da vida dele, que a gente sabe pela biografia, né, que foi bastante, né, comentado na época, acaba um relacionamento, começa outro, que vai para lá, que vem para cá, mas o que eu achei incrível é a postura dele. Eu quero terminar minha fala com o quanto eu admirei
em todos os capítulos, a postura dele do não saber, né? Ele tem uma postura do não saber, que conversa, e para isso, para mim, é o que mais representa é a música Tempo Rei, né? Que fala, tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei. Então, eu acho essa música, assim, ela ecoa em mim como um caminho, né? Como uma busca, que eu acho que se toda a família, né, pudesse pensar nesse tempo, como as coisas são construídas, nessa família de construção e interação permanente, né? Enfim, ensinai-me, ó Pai, o que eu ainda não sei e as velhas formas do viver. Aí eu abro para vocês. Tuti, só Oi, antes de Vera, desculpa. abrir, não, está tudo bem. Eu queria só mostrar para vocês um livrinho que eu comprei na Amazon, aliás, Prime, que eu fui lendo as entrevistas que o Gil deu na vida, desde quando antes dele ser famoso, no início da carreira. E aí a gente vai entendendo um pouco através do que ele diz, porque são aquelas... a síntese que a Tuti fez agora, falando dos valores, do respeito ao outro que ele tem, da genialidade que ele tem quando ele escreve uma letra, onde ele usa palavras que são de uma sonoridade que fala Drão, não pense na separação, nossos filhos estão todos sãos. Então, aquela coisa que é ele, é a vida dele. Então, as músicas, aqui nesse livrinho, que chama Gilberto Gil, Encontros, é da editora... Qual é o nome da editora? Eu marquei, já esqueci. Encontros, a arte da entrevista, Azougue Editorial. Eu posso depois mandar para vocês no WhatsApp. E eu estou falando isso porque eu, quando li o livro, assim, eu viajei de novo, né? No tempo da minha adolescência, década de 60 e 70, então ele conta a viagem para Londres, o que significou aquilo, ele sair do Brasil e ir para um lugar que não é o país dele, não é o lugar dele, ele é baiano, brasileiro, e vai para Londres, mas lá a experiência que ele teve o transformou, e ele disse que ele é outro, não deixou de ser brasileiro, mas aprendeu a ser outras coisas também. Então, é de uma riqueza que dá vontade de você não parar de ler. Eu já li quase todo o livro. E todas essas entrevistas fazem uma espécie de biografia do Gil. E a gente vai se apaixonando assim pelas letras e lembrando, entendendo mais e juntando com essa síntese da família reunida, né, em 5 episódios. É muito bonito. Então, eu quis compartilhar com vocês também esse livrinho que completa o deleite, tá bom? E obrigada por ouvirem. E gostaria que vocês também compartilhassem as emoções de vocês, as observações que vocês fizeram, o que vocês acharam, se valeu ver um filme de 5 episódios, né, sobre uma família que a gente não conhecia, né? A gente conhece o Gil. E, de repente, essa família se revela para nós nessa série. Então, gente, obrigada por nos ouvirem e vamos ouvir vocês agora. Quem quer falar?
Eu acho que eu quero. Eu quero que, como eu disse, eu fiquei realmente encantada com tudo e ouvindo vocês ainda vai ampliando toda essa sensação. Quando a Tuti vai falando do começo, eu falei, vou olhar as frases que eu anotei. Porque assim, eu comecei a assistir, eu falei, não posso passar sem anotar, né? E aí eu fui anotando. E ele começa dizendo isso: a minha criatividade é sustentada no meu viver. Gente, quem dá conta disso hoje, não é? É uma coisa assim que eu fiquei fantástica, fiquei fascinada. Depois eu fiquei surpresa, que eu nunca tinha me dado conta que todas as músicas dele têm história. E à medida que cada um ia se colocando, quando a Bela, o primeiro depoimento, acho que é o da Bela, se eu não me engano, né? Ela falando da música que o pai fez para ela. Aí você começa a ouvir a música de novo, e aí você começa a reconhecer essas coisas todas. Então, eu fiquei realmente encantada, e mais do que falar, eu quero ouvir todos, porque acho que todos têm contribuições muito boas para dar, mas a última coisa que eu anotei que ele fala, o agradecimento pela prole benigna, né? Pela prole, e assim, um cobertor de afetos. Ai, que lindo isso. Pronto. Como ele é cheio de metáforas, né? Ele é um banco de metáforas. Então foi uma coisa que eu falei, basta isso, né? O resto vai vindo à medida que a gente for conversando aqui. E assim, eu realmente quero muito ouvi-los, porque eu tenho certeza que cada um traz uma nova contribuição e a gente enriquece ainda mais. Eu vou pegar o gancho, Lelê, porque quando essa fala da prole, né? Em vários momentos eu me emocionei, tem alguns momentos que eu realmente chorei. Eu lembrei muito da casa do meu avô, uma grande família, 8 filhos, 21 netos, enfim, uma grande família também, né? E aí, quando ele fala de... acho que foi no último, se eu não me engano, no último, quando ele... Parece que ele está conversando com a Flora, parece que ele faz uma retrospectiva desses 15 dias com a família, né? E ele diz, eu escolhi o bem. Eu pensando na minha vida, eu escolhi o caminho do bem, eu escolhi o bem e só tenho a agradecer que os filhos são bons, também escolheram. Aí ele fala da prole benigna, né? Todos também escolheram o bem, né? Todos seguiram o exemplo. Eu fiquei encantada de ver, todos são musicais, né? Os que não tocam, cantam. Inclusive as crianças. Sereno cantou, pequenininho, cantando, né? E afinado, o molequinho é afinado. Então, eu fiquei pensando como é importante, né? Quando a gente fala, não adianta falar, fazer discursos, né? É o exemplo que fica. A gente lembra, fiquei pensando assim, em falas dos meus avós. Graças a Deus eu pude conviver bastante com os paternos e maternos, e assim, eu lembro de falas deles, né? E dos meus pais, tem um tio que vira e mexe, a gente fala quando alguém vai embora, desculpa, quando alguém ia embora, ele falava, fica um pouco, fica mais um pouco, espera por mais agrado. Falava brincando, né? Então, assim, que veio do meu avô, né? Então, essa coisa da família e do escolher o bem, né? De escolher um caminho bom e você conseguir transmitir isso, né? Ele transmitiu não só esse amor pela música, a criatividade, mas um caminho bom, né? Vou parar por aí. Eu acho que vocês falaram coisas tão bem faladas
e convidaram cada coisa que cada uma de vocês falou, né? Me levou a ver a cena de novo. Eu quero falar só um aspecto, para mim, muito importante, que é a música. Eu acho que o mundo sem música, a gente não teria chegado a esse século XXI. Todo mundo já teria se matado antes, porque a gente faz tanta coisa, né? Essa nossa espécie é um bicho meio mal acabado. Mas a música salva. Meu pai, se eu tivesse, o que eu vou falar agora, se tivesse algum aluno dele da Politécnica ouvindo, ia dizer, não conheço, porque ele era um professor exigente, né? Professor daqueles tempos. Eu não sei se Vera, pelo menos, pegou aquele tempo de sala de faculdade, que tinha um degrauzinho, uma mesa, o professor ficava lá atrás, e aquela sala... Claro, eu dei aula numa sala assim. Não é? A Unicamp é assim. Então, meu pai era professor de geometria descritiva, ele desenhava muito bem, então ele ficava lá no quadro negro, etc. Mas ele era uma pessoa, ele era um poeta. Ele tocava piano, violino, violão e gaita. Só violino ele aprendeu 1 ano. 1 ano de violino não é nada, vocês sabem. Piano, violão e gaita, ele tocava de ouvido. Não é que ele tocasse maravilhosamente, mas ele dava conta de fazer a melodia e cantar. E uma das lembranças que eu tenho é do meu pai tocando violão na beirada da minha cama. Assim, eu deitada para dormir, meu pai tocando violão. Eu toquei um pouco de violão, toquei um pouco de piano, mas eu cantava muito. Não sou cantora, mas eu cantava muito. Eu cantava todas as noites uma música antes dos meus filhos dormirem. Levava para cima, punha na cama, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, e cantava. Me lembro de uma música que eu cantava, que era aquela assim: quando estou nos braços teus, sinto a vida descansar. Depois assim: sou menino passarinho com vontade de voar. E umas músicas assim que eu cantava para eles. E quando eu vejo assim, eu acho que é impossível uma mãe que não canta. Tem que cantar. Um pouquinho, desafina, canta um pedaço da letra só, mas canta, porque como é que você embala, né, para a vida o bebê e a criança sem cantar? Então, assistir uma família musical desse, eu estava dentro de um pote de geleia. Doce por todos os lados, né? E quando anunciava a sua música, é como se a pessoa estivesse me apresentando para quem não conhecia. Eu sou, né? E aquela música. Então, última historinha de música. Eu digo que eu tenho uma história do Édipo Perfeito. Eu nasci em 36. Em 39, no Carnaval, saiu aquela música: "Ó jardineira, por que estás tão triste?" Bom, e a minha mãe comprou para mim uma jardineira. O que é uma jardineira? É uma calça com aquela coisa assim. Menina não usava calça de jeito nenhum. A gente andava sempre de roupinha, de saia. Então, para aquele carnaval, eu ganhei essa jardineira. O bolso era como se fosse um vasinho com uma flor. E eu tinha absoluta certeza que o meu pai tinha feito essa música para mim. Não fique triste que esse mundo é todo seu e tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Eu falei, Édipo mais perfeito do que esse não tem. Eu acreditava que ele tinha feito a música para mim. E depois eu vivi uma experiência curiosa com uma sobrinha, neta da minha... não lembro nem se foi filho ou neta de uma irmã minha, pequenininha, que eu comecei a cantar com ela uma música, ela olhou para mim e falou assim: "Você sabe essa música?" Porque também era propriedade dela com a mãe, né? Então, essas músicas que as crianças lembram como é um pedaço da vida, não é uma música. É a caminha onde dormia, é
lembra de tudo, lembra do cobertor, lembra do calor, lembra do isso, lembra do aquilo, e está tudo na música. Então, essa família musical me fez um bem para a alma. Essa música, Helena, que você cantava, Menino Passarinho, do Luiz Vieira, eu punha também, eu cantava para a Carol a música que tem no mesmo CD, no mesmo disco, na época era um long play, né, que era aquela Você é isso, uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Eu cantava essa, e às vezes, e cantava uma vez, ela dormia ouvindo essa música. Eu tinha paixão pelas músicas dele. Muito bom. Me levou a essa época. Muito bom. Auri? Então, fiquei com vontade de pegar o gancho da música, né? Bom, eu sou Auri, né? Acho que nem todos me conhecem, assim. Eu sou convidado para essa roda pela Vera, né? Já conheço a Tuti, já conheci a Tuti, e estou super encantado de ouvir vocês comentando uns comentários super, vamos dizer assim, instigantes, né? Eu fui professor do Veracruz durante 22 anos em filosofia, então eu tenho essa vibe de filosofia, então vocês não se incomodem tanto assim. Mas a Helena falando, todo mundo, mas falou da música, né? O quanto que a série, eu fiquei impactado no primeiro episódio, eu não fui adiante, porque eu fiquei voltando e ouvindo trechos e músicas, eu fiquei querendo ouvir cada música, porque cada música era muito interessante, né? E teve pontos altos. Mas eu achei interessante esse ponto, que é o que eu queria comentar. A família Gil, né? Que, ao mesmo tempo, quando ele diz, já no comecinho, viva todas as famílias, né? Todas as famílias do mundo, viva a humanidade, né? Viva todas as famílias do mundo, embora que naquele momento estejam ali reunidas para celebrar uma pessoa, ele, né? Ele diz, celebrar quem? Eu mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, nele estava representado não só aquele genograma, né? Estava representado a família dele, que estava misturada com milhares de outras famílias, e, portanto, ele compondo música, fazendo sinfonia, com harmonias e dissonâncias, a partir dos sentimentos da existência real daquela família, né? E ele só podia compor a sinfonia como ele foi compondo em toda a obra dele. Por exemplo, o ponto que me impactou mais fortemente foi o Bento, aquele garoto, que é um emblema. Claro, eu dei aula há 33 anos para adolescentes nessa idade, né? Então, eu creio entender um pouco o Bento com aquelas perguntas, por exemplo, sobre a morte. A música que ele escolheu é Medo de Morrer. Não tenho medo de morrer, mas tenho medo da morte. É o contrário. Não tenho medo de morrer, mas tenho medo da morte, né? Porque o morrer é depois e a morte é aqui, que pode ainda sentir dor ou ter vontade de mijar, né? E aí um depoimento em seguida do pai, acho que o pai ou tio do Bento, que diz o seguinte, que a obra diz chorando, quer dizer, fortemente comovido, né? Trocando afetos mil, e dizendo que a obra do Gil, a obra musical e poética e de letra também, né? Era tão interessante que era capaz de continuar despertando curiosidades num garoto de 15 anos sobre uma questão tão longínqua como a morte. E aí, a montagem desse primeiro episódio, que é o que me encantou, é que, a partir desse ponto do Bento, né, desse garoto, que eu conheço razoavelmente, porque, né, é a minha sala de aula durante 30 e tantos anos, né? E aí achei encantadora a mensagem musical
né, da família musical, da família Gil, quando canta Tempo Rei e quando canta Alapalá, Alapalá, Alapalá. Quer dizer, o filho perguntou para o pai onde está o meu avô. Alapalá, Alapalá. E, ao mesmo tempo, está fazendo uma reverência ao sagrado de uma tradição de Nagô. Ou seja, de todas essas famílias, tem um centro de sagrado que é o que impulsiona a musicalidade toda. Alapalá é isso aí, é esse sagrado Nagô, eu achei. Né? E, ao mesmo tempo, tem Tempo Rei, que já conversa com outros sagrados, com o sagrado cosmológico da tradição nossa, helenística, né? Do cosmo, de Cronos. Eu achei impactante. Para mim foi por isso que eu não consegui sair, porque eu digo, deixa eu fruir esse episódio por mais tempo, porque ele é mágico para mim. Bom, Auri, que bom, Auri, eu vi isso, né? Porque eu também te avisei um pouco em cima da hora, né? Ontem mesmo nós vou ver tivemos junto. nosso encontro e eu quase que intimei o Auri para assistir, mas ainda bem que ele gostou, né? E, de fato, a gente tem que ver, parar e ver de novo. Como a gente já viu tudo, a gente pode ver tudo de novo, né? Isso que é o bom. E ele tem essa coisa da religiosidade, fortemente, todos conhecemos, e nas músicas, né? Eu também baixei no meu iPad todas as letras, a gente pode baixar e ler com tranquilidade, ouvir com tranquilidade, durante toda a vida dele, né? Cada período tem uma música significante daquele momento que ele está vivendo, né? Então, o sonho acabou, quem não dormiu no sleeping bag, nem sequer sonhou. Ele estava lá, quando ele estava em Londres. E aquele abraço quando ele foi embora para Londres. Então, é uma poesia atrás da outra, né, que tem a ver com essa vivência toda. Eu acho que vale a pena mesmo a gente poder ouvir ele de novo, né? Eu tenho praticamente todos os discos dele e comecei a ouvir tudo outra vez. É uma beleza. O Spotify, né? Você pode colocar lá todos as músicas que você quiser e poder ouvir. Mas gostei do que você falou, Auri. É um tema interessante da gente observar, explorar mais, né? Eu acho, só para dizer assim, eu achei interessante ele. Quer dizer, eu terminei entendendo um pouco essa mensagem, que eu não sei se está certo, mas para, vamos dizer, celebrar uma sinfonia na família dele, com os sentimentos da família dele, usando a matéria-prima dessas trocas afetivas com a família para fazer metáfora e fazer som, e fazer ritmo, e fazer música, né? Para fazer isso e, ao mesmo tempo, dizer que está celebrando todas as famílias e está celebrando a humanidade toda, porque esse é o papel da poesia, ele diz claramente, né? É conseguir pulsar a humanidade toda, né? Fazer que todos se sintam ali instigados, com curiosidade por grandes questões. E aí a maior de todas as questões termina, nesse episódio, pelo menos, sendo a questão vamos dizer, do sentido da vida como um todo, né? Da vida toda, da vida inteira, portanto, das famílias todas e da relação de cada um com toda a família. E aí por isso que eu achei interessante ele fazer e dizer assim, aí a gente termina descobrindo a presença do espírito, ou seja, ele tem uma religiosidade mesmo. E não só ele está dizendo que para compreender
a humanidade como um todo parece que precisa uma certa, não religiosidade, uma certa presença de sagrado, que é uma experiência mental, né? É uma experiência, o sagrado é diferente do divino, né? O sagrado é o mental, é uma experiência de plenitude, né? Plenitude de sentido. Me chamou a atenção essa experiência do sagrado relacionado com a família como um todo, com a família humana, com a raça humana. Falar um pouquinho, eu sou Isildinha, acho que a maioria não me conhece. E a Vera falou uma coisa que do Spotify, né? Muita coisa que vocês falaram, mas assim, acabei de assistir, peguei logo o meu celular para colocar no Spotify, para eu pegar a estrada e vou ouvir. Então, mas eu realmente acho que todas impactou, né? Mas a forma dele, quando esse negócio da música que vocês estavam falando, eu estava pensando, né? Ele está nos filhos e os filhos estão nele através da música, né? Como isso uniu, né? E ele, é uma coisa muito linda, e saber que teve tantas mulheres, tantos filhos, que a gente, às vezes eu fico pensando, né? Como é difícil, né? Hoje em dia, separações, e juntar tudo isso, e ele mostra de uma coisa, uma simplicidade, uma leveza. Eu senti ele como um sábio, parece assim, um grande sábio, né? Quando ele fala do jogo, as conversas dele, né? Ninguém tem que perder, né? Você tem que perder, senão não é jogo, né? A forma que ele coloca, aquele neto que estava no computador, então é uma coisa tão leve. E ele fala e vai embora, né? Não tem o neto, você não estava lá, não tem o que fazer. Se não estiver lá, não vai fazer, né? Então, e tudo sorrindo, e está tudo bem, tudo estava bem, né? A leveza, né, dessa família, tudo isso assim realmente encanta, né? É um aprendizado, muita reflexão, que fala, dá certo, dá para dar certo, sabe? Uma coisa assim, porque às vezes dá a impressão que não dá certo uma coisa dessa. E ele mostra, né? Mas tem que ter essa sabedoria, né? Essa leveza, nada de impor. A mulher dele, eu também achei incrível a forma dela, né? O que falou das mulheres, né? Que a Vera falou, é tanta coisa para colocar, mas as mulheres, em geral, aquela filha jogando bola, e a criança junto, e tá tudo bem, né? Como conseguiam fazer essa conexão, foi muito belo mesmo, valeu muito a pena. Tem que ver novamente, porque traz muita coisa. Obrigada aí para quem Pode deu a fazer escolha. a gente pode fazer um segundo encontro da família. Tem muita coisa. Falar mais. Então, tá, é isso. Obrigada, Isilda. Quem mais? Posso falar? Vitor. Eu estou morrendo de pena de não ter podido. Eu tive um imprevisto que me tomou muito tempo, mas eu queria estar aqui de qualquer jeito. Depois eu vou ouvir, né? Porque tem a gravação, eu quero saber o que vocês comentaram, né? E, assim, eu fui entrando, né, na situação. Às vezes que eu vi 2 vezes, né? Mas sempre à noite, no escuro, sabe? Me sentindo assim. Então, eu fui me sentindo, depois de um tempo, eu estava ali, né? Como se eu estivesse lá naquele lugar, eu já fui conhecendo melhor as pessoas. Então, eu achei muito interessante o cuidado, assim, que eles punham os nomes o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E às vezes na televisão, quando está assistindo alguma entrevista, aparece uma pessoa falando, aparece o nome e depois não aparece mais, e a pessoa continua aparecendo, né? Eu achei interessante esse detalhe de pôr os nomes sempre, né? E eu fui entrando naquela família, assim, eu não sabia que ele tinha essa família desse tamanho, sabia que tinha sido casado 2 vezes, conhecia as 2 filhas, né, mais a Preta e a Bela, né?
E fui assim, me encantando, né? Me sentindo lá dentro, assim, lá com eles ali. Depois de um tempo, eu já estava conhecendo o ambiente. Quando eu me dei conta, eu realmente estava ali, né? E eu gostei muito, assim, de ver o olhar dele, né? Quando ele ficava assim, ouvindo alguém cantar, ouvindo alguma fala de algum filho, alguma neta, um olhar às vezes assim embevecido, um olhar às vezes triste, um olhar às vezes vazio, os olhares dele, né? Mas de quem estava ali com muitas emoções, né? Foi isso que eu me toquei assim, que me transmitiu esses olhares dele. E uma certa inveja, assim, sabe? De falar, nossa, como ele conseguiu passar tanta coisa bacana para os filhos, né? Para os netos. Já tem um bisneto, que inveja, né? Como que prazer esse, né? Fiquei pensando, o que que eu consegui, né, passar para meus filhos e netos? Então, o filme foi me tocando muito, assim, pessoalmente também, né? A minha história. Eu conhecia bastante, a grande maioria das músicas, mas tinha umas que eu realmente nunca tinha ouvido, né? E eu achei encantador o casal, né? Eu que presto atenção em casais, assim, achei uma coisa assim muito bonita mesmo, da interação deles, né? Do carinho e da força que ela tem também, né? Me pareceu uma mulher assim muito uma presença ali assim de um jeito muito interessante. E teve algo que me tocou especialmente desde o começo, e toda vez que aparecia, eu falava assim, eu queria tanto fazer isso na minha casa, que é aquele genograma com as fotos, né, na parede. Aquela ideia eu achei genial, e coincidiu, né, só que eu estou falando muito no pessoal meu aqui, que eu mudei, então, umas caixas de fotos, aquelas fotos antigas, tem muita foto em preto e branco, e tem fotos de meus filhos, tem foto de, né, avó, e eu estava falando, o que que eu vou fazer com essas fotos todas, né, esses dias que eu estava mexendo nisso, e quando eu vi, eu falei, nossa, que coisa genial, né, eu achei aquilo muito bacana, assim, me tocou muito essa ideia tão de integrar, né, mas em algum momento lá mais adiante eu falei, mas está muito família muito perfeita, né? Não sei, será que é isso mesmo? E quando aparece ele bravo, assim, brigando, né? Não me lembro o que que foi mesmo que ele falou. Não, tem que ser, cada um tem que ter a sua ideia, alguma coisa assim que no momento eu falei, ai, que bom, eu gostei de vê-lo. E depois eu vi também, assim, procurei um pouquinho no YouTube, vi só uns minutos, tem a Preta Gil e a Bela respondendo, né, a comentários do Twitter. Então, eu achei incrível também. E que uma delas lá fala, não, ele fica muito bravo, ele quando fica bravo, ele então descreve esse outro lado dele, que pouco aparece, né? Mas eu achei também, assim, me acrescentou, né? Mas o que eu senti de tudo aquilo, diferente de uma família Doriano, né? Eu senti que era verdadeiro, sabe? Aquilo tudo lá. Tudo bem, eles escolheram os melhores momentos, as cenas bonitas. O filme é muito bem feito, né? Mas conseguiu transmitir para mim, pelo menos, que é verdade, né? Não é aquela família Doriano perfeita, mas esses momentos intensos, né, de troca, de afeto, de olhares, de emoção, né? Como eles se emocionam, como eles se conhecem, né? A família, assim, um fala do outro, a nora, o genro, né? Uma coisa assim muito tocante mesmo. E eu acho que o Gil é um poeta, ele é um filósofo também, né? Ele é uma pessoa que traz, me acrescenta, assim, em termos das músicas, das reflexões. Algumas músicas dele me lembram situações minhas, assim, muito bem vividas, são músicas que fui me lembrando, né, de quando eu ouvia na juventude, né, então achei, assim, uma escolha tão boa. No começo eu achei assim, poxa, mas 5 episódios, eu não sou muito
de séries, né? Mas são episódios relativamente curtos e vai, né? Eu achei ótimo porque eu pelo menos não sei, mas eu fui assim cada vez mais estando ali com eles, né? E sentindo a emoção ali e essa troca, esses vínculos. Eu achei. Obrigada pela escolha de vocês. Depois eu vou ouvir vocês, depois aí comento pessoalmente. Uhum. Bom, vou falar só Obrigada, um Clélia. pouquinho, assim, todo mundo já falou bastante de coisas bem interessantes e que também me tocaram, então não vou ficar repetindo, mas eu achei também muito interessante a figura da Flora, né? Porque ela é uma pessoa, ela assim, ela fala pouco, né? Ela não, a presença dela é uma presença mais silenciosa, mas é uma presença muito forte, né? Como ela assim orquestrando aquela família e o cuidado que ela tem com ele, naquele, né? Assim, é sempre um jeito cuidadoso, né? Com ele, assim, de a hora que ele está cansado, assim, assim, é uma presença muito impressionante, assim, forte. Eu achei muito interessante como ela se apresenta, né? Naquele silêncio que fala demais, né? E acho que em algum momento que eles falam, no fim, já dos eventos, que foi tudo bem, correu tudo bem, e ela falou assim, mas foi para isso que vocês vieram aqui, né? Como assim, ninguém veio aqui para fazer um barraco. Ou seja, eu acho que eles se prepararam, né, para isso, porque é isso, né, família Doriana, devem, né, ter atritos e tal, mas ali eles tinham, né, um objetivo, que era isso, homenagear o pai e homenagear essa, né, e celebrar a família. Então, assim, eu acho que todos se prepararam para esse evento, né? Assim, então você via delicadeza, você via essa intenção de conexão, né? De reconectar, de prestar uma homenagem para um, prestar uma homenagem para outro, assim, foi muito bonito mesmo. Enfim, foi bem tocante, gostei. Eu queria falar, eu achei super interessante, eu sou super organizada, então eu comecei a assistir, ficava imaginando qual será o assunto que elas vão abordar, porque eu achei que tinha muitos assuntos. E para me organizar, eu fiz o meu vinograma completo da família. Eu fui pesquisar tudo, eu olhei tudo para saber tudo, que eu queria entender cada espaço, cada música. E eu achei assim, eu acho que a família tem muitos assuntos a serem trabalhados ali, você conseguia ver um pouquinho de tudo. E o que você trouxe, Ana Luísa, era o que eu ia até falar antes, era isso, que a família se preparou e eles trazem isso no final. A sensação que ela tinha, a Flora, será que vai dar tudo certo? Será que eles vão conseguir? Porque foram 15 dias, não foi um... Então, ela tinha muita preocupação, porque cada um tem um jeito, e você via a troca, né? Eu achei bem interessante quando fala, a gente vai ter que comer a comida da Bela, porque ela é toda naturalista, toda... Então, tinham diálogos que mostravam a essência dessa família e também o quanto que a música era realmente o que levou todo mundo naquele momento, eu acho, que cada um resolveu. Tinha um que falou, eu não canto, mas eu gosto de cantar, eu toco. E assim, como cada um foi mostrando um pouquinho de si, e aí trouxe essa emoção para ele que eu achei assim, eu me encantei também. As expressões, foi muito bem filmado mesmo, porque as expressões que eles focavam mais era para tocar mesmo, né? E achei a ideia da família fazer uma turnê, né? Que não é fácil, tem muitos membros dessa família, e eles conseguiram, mesmo com os agregados, ter
uma coisa muito gostosa ali, para mim achei um ambiente muito fértil. E fiquei muito surpresa que vocês também tinham apontado vários assuntos, né? O que falar sobre, porque tem muita coisa para ser abordada, a diversidade, a música, diferentes tipos de ser, de famílias, de origens diferentes. Eu achei que tinha muita coisa para a gente falar e estudar ali. Adorei quem escolheu. Fiquei no começo um pouco preocupada, porque não era Netflix, eu acho que as pessoas não eram todos que iam conseguir assistir, mas eu acho que quem está aqui assistiu e gostou, eu acho que foi bem legal. Muito obrigado pela escolha, eu gostei bastante. E queria falar uma coisa para a Clélia. Eu acabei de mudar e achei muito interessante o que você falou, porque eu passei pelas minhas fotos todas também e eu falei, eu não quero ficar pondo um monte de foto-retrato. Eu mandei fazer painéis com fotos de toda a vida, de diferentes pessoas. Eu amei. Eu passo lá e fico assim, adorando aquela retrospectiva. Achei muito legal. Que bom. Quero falar de uma coisa. Depois, pode falar. Fala, Rosilda. Não, era assim, eles trouxeram, inclusive, a Sônia falou da emoção, né? Como eles, dos momentos de muita emoção, que aconteceram muitas vezes, esses momentos, eles trouxeram, inclusive, o Pedro, o filho dele, que faleceu com 20 anos, 19 ou 20 anos, né? E de uma forma que não foi pesada. Todos tinham lágrimas nos olhos, todos choraram quando falaram sobre o acidente, né, do Pedro, que vinha, primeira vez que ele vem sem um amigo que tocava junto lá, e acabou sofrendo um acidente perto de casa, mas não foi de uma forma pesada. Inclusive, esse filho esteve presente na fala, no olhar de todos, porque eles filmaram assim todos os irmãos, né, naquele momento, todos muito emocionados. Eu achei assim tão... E trouxeram imagens do Pedro também. Eu achei muito legal. Delicado isso, né, de trazer o Pedro também, faz parte dessa família, né? Não está mais aqui fisicamente, mas fez parte da família. Um filho, né? E falar da perda de um filho, acho que não deve ter dor maior no mundo, né? Sempre falo, Deus nos livre dessa dor. Mas eu conheço a dor de perder irmão, e realmente a gente perde um pouco das histórias que vivemos juntos, né? Quando a gente perde um irmão, vão junto aquelas histórias, aquelas coisas até que a gente nem escondido dos pais, que a gente ria e brincava, enfim. Mas eu achei muito bonito eles trazerem o Pedro também. É isso. Nesse momento, quero falar de nós como terapeutas familiares. E pensando quanto essa série, a Família Gil, poderia nos ajudar da seguinte maneira. Se eu falar para pessoas mais jovens, bem mais jovens, né, da importância que eu acredito que tem para formar uma família assim, de você ter materialidades que colaboram. Estou falando, por exemplo, aquela casa enorme onde eles estão. Todas vocês aqui, minhas amigas, sabem o que dá de trabalho. Então, mas, se você gosta e organiza as coisas daquele jeito, vale a pena. Eu tenho uma casa menor, mas é grande, e de vez em quando tem 20 pessoas, né? Então, de repente, ela fala para as pessoas não jogarem papel higiênico porque está entupindo. Então, mas essa materialidade, não só da casa, usar a casa, repara como
Festa de criança, a maior parte, estou falando, claro, quando a gente está falando essas coisas, está falando classe média para cima, claro. Né? Festa de criança é onde? No buffet. Você convida para, vamos festejar aniversário? No bar. Porque dá trabalho, né? E se eu for falar isso, da importância de você ter esses várias materialidades. Eu estou falando da casa, mas eles, por exemplo, têm essa coisa maravilhosa que é a música, né? Mas comida também é assim. Tem uma coisa que é assim. Na minha família tem uma história de uma pecan pie que eu fiz, e era... Agora já tem uma neta na Austrália que faz, uma neta em Barcelona que faz, e uma neta nos Estados Unidos que faz. Eu falei assim, vamos fazer um International Family Pecan Pie? Mas assim, vovó, manda fotografia, porque a torta saiu boa. Podia ser qualquer outra coisa, pode ser tricô, crochê, pode ser livro, qualquer coisa, mas, sabe, coisas que, diz assim, na minha família a gente canta, na minha família a gente faz não sei o quê. E aí eu pensei, se eu hoje fosse professora de um curso de formação, eu ia passar um trecho. Um trecho para dizer, sabe, gente, a gente precisa construir isso. E essa construção tem também esse trabalho material, né? Mas que vale a pena porque se eles estivessem todos num hotel, se encontram, vamos marcar antes do jantar, vamos não sei o quê. Eu tive essa experiência, às vezes, viajando para esquiar, que a gente alugava um apartamento, não ia para o hotel. Então, todo mundo chegava junto, todo mundo tinha uma história para contar, como é que foi hoje, eu caí e fiz, eu fui no tal lugar, não sei o que mais. Então, ter esse... Eu comecei principalmente com a casa, porque aquela casa é enorme, né? Com aquele bando de gente, não é fácil. Mas poder fazer isso, né? Poder oferecer isso e querer, né? Poder e querer fazer isso. E eu acho que me parece que isso está desaparecendo muito, né? Diminuindo muito. Me chama um pouco a atenção, não só a festa de criança em buffet, né? Como os jovens que falam assim, olha, a gente vai comemorar o aniversário, vai ser, se puder, passa no bar, não sei o quê, né? Faz, sei lá, um sanduíche, uma cerveja, o que você pode, mas usar mais isso. Então, eu falei, como terapeuta familiar, eu falei, nossa, eu ia usar esse recurso do Gil, porque daí não é a Helena, que é velha e chata, que está falando, é a família do Gil, que é lindo, né? E eles aparecem, e comendo, e chamando a comida, e ela fazendo, e traz para cá, e leva para lá, e puxa a almofada, e senta no sofá. E, então, é muito, muito bom de ver isso, né? Muito bom. Helena, você está falando isso, e eu pensei tudo que a gente foi falando, que foi admirando, gostando, nessa família, mas eu também fiquei muito satisfeita quando pude me reconhecer em algumas situações, né? Que faz muita diferença, né? Você ter essa coisa que une, que quando junta todo mundo, sempre alguma coisinha acontece, mas que no dia seguinte acaba. É muito bom. Para mim, me chamou a atenção também isso de cozinhar juntos, né? Cozinhar entre os fazeres juntos, cozinhar junto. Achei tão... Eu me transportei para o meu tempo de república, que eu tinha saído da engenharia, fui aqui para a Unicamp, saí do ITA e caí numa república da Unicamp. E a gente cozinhava junto, era uma coisa, porque é ali que tem as dissonâncias e, ao mesmo tempo, os encontros, as grandes memórias do meu tempo de aluno, né? Então, cozinhar junto me chamou a atenção também, viu, Heloísa? Quando eu fiz 60 anos,
Eu convidei todos os meus primos, cada um num lugar, e eles todos vieram. E eu procurei fazer as comidas que a minha avó fazia quando nós nos encontrávamos no Natal, sabe? As lembranças daquelas comidas, os cheiros que a gente tinha, e foi uma coisa muito gostosa, muito bom. Faz tempo esses 60 anos, hein? Mas é que eu tenho boas lembranças. Muito bom. Eu acho que todo mundo falou, né? Acho que eu, assim, fui me vendo em algumas falas, né? Mas quando eu vi, na hora que você termina, você sai preenchida, né? Te preenche a sua alma, né? Te dá um preenchimento, né? Eu saí feliz quando eu vi, sabe? Eu falei, nossa, que família, né? Não a família Doriana, mas que família que consegue, no improviso, né? Eles conseguem fazer uma harmonia né? Nas coisas, às vezes que não estão dando certo, eles vão lá e conseguem, né? E eu tive o prazer de ter a Bela morando aqui no meu condomínio. E do meu apartamento, como ela mora num apartamento que é um apartamento garden, então da minha varanda eu via ela, o filhinho dela, e era muito interessante, porque ela brincava muito com o filhinho pequenininho, numa horta que eles fizeram, e aí o menino brincava com uma formiguinha, e ela estava ali presente com o menino, sabe? Ali inteira, né? Além do que eles são musicais, né? Então, de vez em quando tinha aí a Preta Gil, eles cantavam. Eu falei, gente, só falta o Gilberto Gil, porque se ele estiver aí, eu vou lá. Se ele estiver aí, eu juro que eu vou lá. Eu estava quase falando para o porteiro, olha, o dia que o Gilberto Gil aparecesse, por favor, me fala. Né? Mas, assim, eu pude ver uma coisa fora do filme, né? Ainda que um pouco, mas eu vi aqui do meu apartamento, né? Então, eu vi ela fazendo exercício, eu vi ela de manhã cedinho, né? Já fazendo coisas, enfim, era muito interessante também. Eu tive esse outro lado que foi bem bacana também, de ver um pouquinho da vida, de como a vida é na vida real dela, né? Pena que eles foram embora, eles não moram mais aqui. Saíram do apartamento. Já ia te pedir o endereço para dizer quando o Gil for aqui. Agora eu não sei por para onde ela foi, né? Mas assim, deve ser meio por aqui, em Alto de Pinheiros, porque os filhos dela estudam aqui também, em Alto de Pinheiros, então imagino que ela deva estar em algum apartamento por aqui. Se ela tivesse aí, você ia alugar a sua varanda. Podia alugar a minha varanda, principalmente se o Gilberto Gil Umas tivesse. duas você pode vir e paga R$100. Ela tem um restaurante ali na Vila Madalena, né? Acho que na Rua Sim, ela Girassol, tem. né? Como Rua é que Girassol, chama? né? Como é que chama? Chama Camélia Ododó. O nome é inusitado também, né? Deve ter uma história esse nome que, enfim, acho que se a gente procurar, a gente até acha por que ela deu esse nome para o restaurante que chama Camélia Ododó, né? Que é um restaurante de comida bem, acho que vegana. É vegana. Né? Então, Não me lembrava do nome. É numa esquina na Rua Girassol. É na Bem Girassol bonito. com as Picuelta. Bem bonito, E ela tem uns pratos de carne de jaca, umas coisas muito diferentes, assim, muito bem diferentes mesmo. Assim, eu falei, carne de jaca, eu não me vejo comendo carne de jaca, mas, enfim. Mas realmente é muito, muito tocante o seriado todo dele. Eu acho que foi muito bem escolhido. Eu tinha pensado nele, eu falei, puxa, acho que seria um seriado legal para a gente ter lá no Cine CEAF Noz. Eu já tinha um pouco essa conversa, né, comigo mesma. Mas realmente é demais. Que bom, obrigada, meninas.
Foi E a muito música bom ter dele que eu escolhido. gosto, a música dele que eu gosto demais é Andar com Fé. Ah, é linda, né? É muito linda essa música. Obrigada a vocês por terem proporcionado este momento. Foi uma delícia. Eu nunca trabalhei com tanto gosto. Né? Foi um trabalho divertidíssimo e de muito aprendizado, assim, de um prazer enorme. Nossa, e gostoso estar compartilhando isso também, né? Com vocês que podem entender bem aquilo que a gente está falando, né? Vocês também vivem essa paixão pelas famílias, né? Pelo trabalho com as famílias, pelas nossas famílias. Então, vivam todas as famílias do mundo e as nossas. Muito obrigada, gente. Foi Obrigado muito a bom. vocês Muito Obrigada a vocês. pelo presentão dessa noite. Foi um presente. Bom, Auri, que você gostou. Pode estar convidado para as próximas. Obrigada, gente. Foi muito bom ter vocês aqui compartilhando tudo isso. Vamos fazer mais iniciativas legais. Nós é que agradecemos a disponibilidade de vocês de Foi um prazer comentar essa série com tanta propriedade, de um jeito tão gostoso. Muito, muito grata por isso. Somos gratas por isso. Obrigada, E a Rosilda. presença de todos vocês também, a colaboração de vocês, contribuição. E quero fazer uma correção, né? Eu falei para entrar no site, convidei a entrar no site do CEAF e do NOUS para conhecer as atividades. Na verdade, não são atividades, são programas, projetos, né? Então, logo que eu falei, eu percebi, mas já tinha ido, vou corrigir isso. Os programas e projetos são vários e muito bons. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada. Até o próximo. Semana. Vera, obrigada. Beijo. Muito obrigada, Obrigada, gente. Boa gente. noite. Valeu. Bom fim de semana. Igualmente. Luana. Pronto. Valeu, Tutinha. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Helena, também, né? Tão bonitas vocês duas, né? Toda produzida aqui, gostei. Tá lindo. Que bom, legal. A gente caprichou. Toda. Isso aí. Valeu. Não, a Helena falou que ia gravar, eu falei, deixa eu arrumar, né? E agora? Tá gravando, meninas? Beijo. Beijo, meninas. Tchau. Beijo para vocês, obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite, Rosilda. Boa noite, Clélia. Boa noite, Helena. O primeiro sair, o encerrar eu não apertei, mas apertei o primeiro sair e agora não aparece mais o gravar. Vai ficar gravando para o resto da vida? Não, ele fecha. Você mandou gravar na nuvem ou não, no seu computador? Gravar no computador. No seu computador, tá. Tá bom. Depois você liga para o João que ele rapidinho faz isso. Helena fica no YouTube, entra em NOUS no YouTube, procura NOUS. Eu vou passar para minhas colegas que são alfabetizadas, eu sou analfabeta digital. Depois você passa para mim, por favor? Com certeza. Beijo, querida. Obrigada, Rosilda.